Crônica de Brasília, com Sérgio Amaral. 9h07, Sérgio Amaral. Bom dia, Sérgio. Seja muito bem-vindo ao Jornal Gente aqui da Rádio Bandeirantes. O Sérgio Amaral, nosso ouvinte já conhece, é o chefe do jornalismo da Band em Brasília e sempre traz um monte de bastidor para os ouvintes da Rádio Bandeirantes no Jornal Gente. Bom dia, Sérgio. Bom dia para você, Thaís, para todo mundo que está aí. Hoje está o Pedro, Edu e a Sônia Embrota, não é isso? Sim, tudo bom, Sérgio, aqui, querido. Um beijo para todo mundo aí. Tô gostando, olha, gostei, eu assino embaixo aí da tese do Edu, viu, Thaís? É um absurdo mesmo privatizar o lucro, socializar o prejuízo, né? Eu tenho um vizinho aqui que me falou exatamente isso. Poxa, mas agora que eu tenho ali uma graninha boa na Petrobras e tudo, vai mexer nisso? Agora, assim como o meu vizinho, como o Edu, tem aí um pouquinho de ações para garantir a aposentadoria e tudo, imagine essas estatais internacionais, principalmente, os bancos de investimentos que têm muita grana e têm um baita poder de pressão, tanto na gestão da empresa, quanto junto ao Congresso Nacional, porque, afinal de contas, existem as regras do mercado de capitais, tanto aqui no Brasil como lá fora. A Petrobras também está na Bolsa de Nova York, né? Então tem que seguir um monte de regras. E é claro que esses tubarões não vão admitir, olha, pode mexer em tudo aí, mas no meu bolso aqui, neca de pitibiribas. Então, a saída realmente não é fácil. Agora, sabe de uma coisa, Edu? Eu assino embaixo essa sua indignação aí. Agora, eu acho que solução mesmo só vai demorar a vir, sabe por quê? Porque a solução de verdade é quando a economia estiver andando bem. Porque com essa história da paridade de preços com o mercado internacional, a política de preços da Petrobras segue os preços internacionais de petróleo, né? E preços do mercado internacional são preços em dólar. Só que a nossa economia, nessa pitimba que está, com o nosso real, né, a nossa moeda desvalorizando semana atrás de semana, cada vez que o real desvaloriza, na verdade, o que é? O dólar sobe. E aí todos os componentes aí de custos da Petrobras relacionados ao petróleo vão subir também. Então, enquanto a gente tiver com a economia pitibada, vai ser muito difícil ter algum tipo de melhora, né? Ô Sérgio, em relação aos combustíveis, né? Bom dia, o Pedro. Teve a discussão da redução do ICMS, né? Como é que tá essa discussão aí em Brasília? É para valer mesmo isso, Sérgio? Olha, pode até ser que seja para valer, mas isso aí se baixar, viu, Pedro? O preço é uma merrequinha, ajuda, mas não resolve. Olha, fazendo uma conta de padaria assim rapidinho, a Petrobras e a ANP dizem que, na média do Brasil, o ICMS representa aí quase 28% do preço da gasolina, né? Ontem à noite, eu enchi meu tanque, paguei R$ 6,60 o litro. Quer dizer, quase 28% aí significa R$ 1,84 do ICMS. Então, vamos imaginar, Pedro, que tudo quanto é governador do país resolva baixar o ICMS pela metade. Quer dizer, desse 1,84 aí, a gente cortaria no preço final da gasolina 92 centavos. E aí, ao invés de pagar o litro 6,60, eu pagaria a 5,68. É bom? Opa, claro que é. Mas ainda está caro para dedéu, né? E no ritmo atual, daqui 2, 3 meses, chega de novo no 6,60, né? O que significa? Que a culpa não é só do ICMS, isso é conversa fiada. É ICMS, impostos federais, margem de lucro das distribuidoras, dos postos e da própria Petrobras, como vocês estavam conversando aí, né? E que a nossa economia vai mal, né? Em resumo, botar a culpa só no ICMS é blá, blá, blá danado, né? Sérgio, a gente já informou que houve essa reunião hoje de manhã envolvendo o presidente Bolsonaro, Arthur Lira, o ministro Paulo Guedes. Pauta econômica, segundo a assessoria de todos eles. O que é essa tal dessa pauta econômica, Sérgio? Olha, essa pauta econômica é uma coisa que está crescendo muito nos bastidores, né? Que é a questão aí do auxílio emergencial, se pode ser prorrogado ou não, se vem o Auxílio Brasil como sucessor do Bolsa Família, porque se vier no lugar de Bolsa Família, né? Se vier, vai ser no lugar do Bolsa Família, a prorrogação do auxílio emergencial. Só que está
Está muito difícil emplacar o novo Bolsa Família, o tal do Auxílio Brasil, né? Essa semana, o Congresso até aprovou a ideia de que o governo pode criar o programa contando com o dinheiro que vai ser arrecadado com a volta do imposto de renda sobre lucros e dividendos. Só que isso aí nem foi aprovado ainda. Ninguém faz omelete com ovo dentro da galinha, né? Então, o Planalto e a área política do governo, Thaís, eles avaliam que está muito difícil mudar o imposto de renda e também reduzir o pagamento dos precatórios, que são as condições para turbinar o Bolsa Família, né? Por isso, essa chamada área política, ministro Ciro Nogueira, Onyx Lorenzoni, Rogério Marinho, João Roma, deputado Arthur Lira e até o conselheiro econômico paralelo, presidente da Caixa, essa turma toda aí está cada vez mais namorando essa ideia de prorrogar logo o auxílio emergencial. Até porque o Bolsa Família novo só iria para 17 milhões de famílias, né? E o auxílio hoje está chegando a quase 40 milhões. O ano que vem é ano eleitoral. Em ano eleitoral, a lei proíbe criar programa novo desse tipo aí. Então, o governo tem só esse mês de outubro, né? Ou aprova o que precisa para fazer o Bolsa Família novo, ou prorroga o auxílio emergencial, que terminaria agora nesse mês, também para novembro, dezembro e para todo o ano de 2022. Chegaram a falar aí que seria só até abril ou maio? Conversa, o que a área política está forçando a barra é para ser para todo o ano de 2022. A única pessoa que fala contra isso é o Paulo Guedes. Mas olha, cá para nós tudo indica que essa turma da área política parece estar ganhando, vamos dizer assim, mais espaço no coração do presidente, né? Nesse momento, eu acho que dá para dizer que essa aí vai ser a tendência, viu, Thaís? Falei demais, né? Desculpa. Não falou nada, tem mais pergunta para você demais, aqui. Peraí, Sérgio Sérgio. O Eduardo eu tem uma questão para você. Eu queria que você ajudasse a gente a entender como foi a reação do Congresso Nacional ontem, a partir de ontem, evidentemente, depois do depoimento do... nem me lembro o nome dele lá, Facuri, Otávio Facuri, em que foi talvez um dos poucos, eu vou lembrar de um outro já, depoimentos em que o depoente, o que marcou o depoimento foi o que o depoente ouviu e não o que o depoente falou. Para quem não acompanhou ainda, nós vamos ouvir agora o que disse o senador pela Rede do Espírito Santo, Fabiano Contarato. Ele é delegado de polícia. Ele é o primeiro senador abertamente homossexual do Congresso Nacional. Ele é pai de 2 crianças negras e ele é casado. E ele foi vítima de uma piadinha, foi assim que definiu o depoente de ontem, em cima de um tweet dele. O cara escreveu, retweetou com uma mensagem um tweet do senador. E a resposta dele demorou 9 minutos. E vale cada segundo. Mas por respeito aqui ao nosso relógio, a gente só vai repetir um trechinho. O senhor é casado, o senhor tem filhos. A sua família não é melhor do que a minha. E o senhor diz o seguinte: o delegado, homossexual assumido, talvez estivesse pensando no perfume de alguma pessoa ali daquele plenário. O mesmo Supremo que o senhor defende para extinguir criminalizou a homofobia equiparando ao crime de racismo. Aliás, um dos poucos crimes que são considerados inafiançáveis e imprescritíveis. No final da sessão, no final da fala dele, repito, de 9 minutos, que vale cada segundo, o senador pediu à Polícia Legislativa que investigue o caso de homofobia. Depois, claro, o covarde que senta na frente de um computador e se acha leão, virou um gatinho desse tamanhinho para pedir desculpas para ele. Sérgio, eu lembrei do depoimento que a então ministra Dilma Rousseff foi dar no Congresso Nacional sobre qualquer assunto lá. A gente não lembra, nem lembra qual foi o assunto, só lembra da resposta dela. Quando o senador Zé Agripino pergunta para ela se ela mentiu em tortura. E ela começa a resposta dizendo assim: menti sim. E explica por que em tortura se mente, para defender os colegas, etc, etc, etc. Nesse dia, ela, entre aspas, virou candidata a presidente da República. Nesse dia, ela ganhou apoio dentro do Congresso Nacional. Eu não acho que vai acontecer a mesma coisa com o Fabiano Contarato, até porque o perfil é outro. Mas o que aconteceu no Congresso depois de ontem, depois desse momento, Sérgio? Olha, o que aconteceu foi que ainda durante a fala, né, do senador do Espírito Santo, Fabiano Contarato,
a gente percebeu no semblante, nos olhos dos outros senadores, inclusive governistas, né? Os governistas estavam ali para defender o tal do Facuri, né? Não conseguiu, isso aí é indefensável, ficou todo mundo calado. Os outros ficaram nitidamente emocionados e essa emoção se espalhou e virou uma autêntica... não chega a ser raiva, mas está me faltando a palavra aqui, Edu, mas é o seguinte, ninguém ficou imune àquilo ali. E foi uma indignação, é a palavra que estava me faltando. A indignação do senador Contarato foi a indignação que tomou todos os outros senadores ali da CPI, e a gente sabe que tinha muita gente também de dentro do Congresso Nacional, tanto no Senado como na Câmara dos Deputados. Esse tipo de coisa está sendo cada vez mais vista, né? Qualquer tipo de preconceito, seja ele com relação à orientação sexual, com relação à cor da pele, né? Racismo, esse tipo de coisa, que são as reações mais abjetas que o ser humano pode ter, estão cada vez mais sendo consideradas dessa forma dentro do governo. Coisas abjetas, comportamentos abjetos. E nem o pedido de desculpa lá do cidadão, a gente chama ainda de cidadão, né? Serviu para isso, até porque ele disse, se eu lhe causei mal, eu peço desculpas. Olha, se eu lhe causei mal, se eu ofendi. E Sérgio, ele estava sendo orientado pelo advogado também, não é? O advogado fala, olha, pede desculpas, senão o senhor terá problemas maiores do que os que já tem. E de fato é inafensável. Imprescritível. Exato. Imprescritível. Assim, é uma coisa, eu acho que qualquer coisa menos que nojenta ou abjeta não dá para explicar, caracterizar esse tipo de comportamento, né? Isso, felizmente, eu acho que está crescendo junto à sociedade, apesar da gente ainda ter muito mané por aí com esse tipo de comportamento, mas a aversão a essa coisa nojenta está crescendo cada vez mais na sociedade e o Congresso está se refletindo dentro do Congresso. Eu acho que, sabe aquela história de há males que vem para bem? Difícil falar que veio para bem uma coisa nojenta dessa, mas eu acho que pessoas desse naipe aí, dessa laia, vão pensar umas 15, 30 vezes antes de fazer qualquer besteira desse tipo, porque vai ter troco, vai ter punição. Não só a Polícia Legislativa, mas se o Ministério Público estava acompanhando tudo, como tem a obrigação de estar acompanhando, isso aí não deve ficar barato para esse sujeito, não. Só para fechar, Sérgio, quando eu falei aqui do efeito Dilma, lá não foi pensando em novas candidaturas para ele, foi para andar o projeto que criminaliza a homofobia de vez. Porque o Congresso Nacional, como ele explicou, deixou o buraco. O Supremo Tribunal que disse, não, é igual ao racismo. Mas está lá e tem uma forte resistência, não precisa nem dizer de que bancada, mas a gente precisa ver se isso tem esse efeito. Sérgio Amaral, da minha parte, muito obrigado, inclusive por terça-feira, viu? Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado. Ô, Edu, somando as 2 terças-feiras, sabe? Na hora que o Hulk perdeu o pênalti no primeiro jogo e na hora que o nosso Becão entregou o empate aí para vocês, eu rememorei todos os palavrões que eu aprendi desde criança. Mas já passou, tá? Foi só no calor do momento. Já está no passado, né, Sérgio Amaral? Sérgio abraço, Amaral, Sérgio. direto de Brasília, conosco aqui no Jornal Gente.